Olha, hoje é um grande dia. Por quê? Porque o caso do Triplex, aquele caso que foi utilizado pelo Sérgio Moro, com apoio da Rede Globo, com apoio de toda a grande mídia, para tirar o Lula da eleição e eleger o Bolsonaro, acaba de ser enterrado de uma vez por todas. Acabou. O Lula está oficialmente inocentado. Jamais escutaremos falar desse caso novamente, a não ser nos livros de história, quando as criancinhas estiverem estudando sobre a desgraça que aconteceu no golpe que aconteceu no Brasil entre 2016 e 2022. Aí sim, saberemos, aí as crianças vão saber e ouviremos falar disso. Mas fora isso, não. Só pelo fato histórico, porque o caso acabou de vez. Hoje, o Ministério Público resolveu arquivar o caso, pediu o arquivamento do caso do Triplex, aí o juiz vai assinar, porque não tem mais o que fazer, e pronto, já era. Triplex ficou na história, é apenas mais um caso que foi utilizado pelo Sérgio Moro para tirar o Lula da eleição. Eu vou explicar aqui tudo isso. Eu lembro que no dia 8 de março eu falei aqui, foi o dia em que o Fachin disse que o Sérgio Moro não era o juiz competente para o caso, que o caso do Triplex, do sítio de Atibaia e os outros do Lula tinham que ir para outra vara, para a vara de Brasília. Nesse dia eu falei, olha, calma, a todo mundo que está desesperado, achando que eles vão correr com o processo do Lula para condená-lo antes da eleição, muita calma, porque lá em Brasília eles não são fascistas como em Curitiba. A Lava Jato de Curitiba foi para cima do Lula, eles foram treinados pelos norte-americanos, pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos para dar um golpe na Dilma e para tirar o Lula da eleição. Então, eles agiam contra a lei, eles rasgavam a lei para perseguir o Lula. Em outros locais isso não aconteceu. E em Brasília, realmente os procuradores falaram, o caso prescreveu, não tem nem o que fazer aqui, arquiva isso aqui e já era. Eu vou explicar aqui o caso e mostrar como a grande mídia mentiu contra o Lula. Vou até mostrar fotos do que a Globo e o Estadão mostravam. Eu lembro no Jornal Nacional essas fotos. Olha o triplex do Lula aqui, é um triplex de luxo e tudo mais. Aí depois o MTST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, foram lá no triplex, eles invadiram lá o triplex, o movimento lá do Boulos, e tiraram as fotos do triplex como ele tá. Aí você vai ver a diferença do que a Globo falava que era um apartamento de luxo do Lula para o apartamento real. Mas antes, olha, um segundinho. Você é fora Bolsonaro, você é Lula 2022, inscreva-se aqui no canal. Eu tenho certeza, eu aposto contigo. Hoje o Jornal Nacional fará outra cobertura criminosa sobre o caso do Triplex. Vamos falar, olha, prescreveu, mas não inocentaram o Lula. Não é... Eu vou te falar um negócio. Tem dicionários de antônimos que dizem, se uma pessoa não é culpada, logo essa pessoa é o quê? Comenta aí. É inocente. Então se você é Lula 2022, inscreva-se aqui. Nós somos o Jornal Nacional do Lula. Nós falamos a verdade, que eles mentiram, viu? E como mentiram? Eu vou começar até mostrando aqui foto do que a Globo mostrava que era o triplex do Lula. Olha, isso aqui era a sala que apareceu no Jornal Nacional, lembro muito bem disso. Olha o triplex do Lula lá, o apartamento do Lula, não sei o que, o apartamento jamais foi do Lula. Aí mostrava aqui, olha a sala de estar do apartamento do Lula, que não era do Lula. Olha só, na frente da praia lá do Guarujá, uma cobertura. Olha a piscina privativa do Lula. Olha essa piscina aí, até eu quero. Se fosse do Lula, eu falava, me convida. Se te convidar, você não vai? Eu ia. Aí aqui as fotos reais. O MTST foi lá, essa é a cozinha. Essa aqui é a reforma que o Sérgio Moro falou que custou quase 2 milhões de reais. Ó a cozinha, caindo aos pedaços. Aqui o banheiro. Não finalizaram, nem finalizaram o banheiro. Podia ter colocado um espelho aqui, alguma coisinha. Não, nem para finalizar. Aqui a área de serviço do local. Eu vou te mostrar aqui a piscina. Essa é a piscina de como era no triplex. Tá até aqui a bandeira do MTST. E essa é a piscina que a Globo falou que era a piscina do Lula. A diferença é muito grande. E o engraçado é que depois que o MTST invadiu o triplex e gravou o vídeo e tudo mais, tirou as fotos, aí o R7, o Estadão e a Folha deletaram as suas matérias que tinham as fotos. Foi difícil achar essas fotos que na época, eu lembro disso, em 2017 apareceram na Globo, no Estadão, no R7, no G1, em todos os sites, todos eles deletaram as fotos. Por quê? Porque era fake news. É a prova definitiva de que eles disseminavam fake news contra o Lula. Numa época que nem existia ainda o termo fake news, eles já estavam disseminando fake news. Pra quê? Para dar o golpe. O golpe era o quê? Tirar a Dilma e depois impedir o Lula de se candidatar para que algum neoliberal fosse eleito. No caso, quem
se pintou de neoliberal, colocou a vestimenta, sou neoliberal, era o Bolsonaro, aí ele foi eleito e não foi um neoliberal do jeito que prometeu, então agora todos estão indo na do Sérgio Moro, a grande mídia está toda no Sérgio Moro. É engraçado que hoje, no dia em que o processo do Triplex é completamente enterrado, você não vai ver um comentarista da grande mídia pedindo autocrítica do Sérgio Moro. Você não vê, assim como você não vê esse pessoal pedindo autocrítica do Dallagnol, eles não pedem crítica do Bolsodória, né, lá do João Dória, eles não pedem crítica de nenhum outro presidenciável, só do Lula. O Lula tem que se autocriticar. Por quê? Porque eles sabem que eles criticando o Lula, ninguém tá nem aí, porque eles vivem de fake news contra o Lula. Mas é o Lula quem tem que se autocriticar. Cadê a autocrítica do Lula? Aquele que tirou 40 milhões de pessoas da miséria, que fez com que pobre andasse de avião, que fez tudo isso, ele tem que se autocriticar. Pois bem, falando agora do caso do Triplex, olha só, se você não sabe como que era o caso, porque a mídia vai mentir muito entre hoje e amanhã, e o Sérgio Moro já tá mentindo lá no Twitter, como é que foi o caso? O Lula e a dona Marisa compraram, nesse prédio que era um prédio que fica no Guarujá, na Praia das Asturas, no Guarujá, uma praia bem bonita, inclusive, eles compraram cotas para ter um apartamento nesse prédio. Era um prédio do sindicato dos bancários, uma coisa assim. Tá, aí, cooperativa dos bancários, Bancop. Aí, olha só, eles compraram uma cota, cento e poucos mil reais eles pagaram. Aí, eles tinham o direito de vender essa cota ou de continuar pagando a parcela para ter um apartamento no prédio. Veja bem, não era cobertura, o triplex na cobertura não. Era qualquer apartamento no prédio. Ok. Chegou 2009, 2010, a obra parou, a empresa parou de fazer a obra e a OAS, que é a empresa do Léo Pinheiro, foi quem delatou o Lula, foi obrigado a delatar o Lula, ele mesmo diz isso, assumiu a obra. Só o finalzinho, eles finalizaram o prédio. Ok, o Léo Pinheiro chamou o Lula para visitar o Triplex. O Lula foi, ele jamais negou que visitou o Triplex. Jamais negou, ele falou no primeiro depoimento dele, ele falou, eu visitei. Falava antes na mídia, falou, visitei e não gostei. Falou, ele e a dona Marisa visitaram, ele falou, eu não gostei, tinha muita escada no local, eu tenho muito netinho pequeno, eles iam correr, cair, não gostei daquele local. Ok, o Léo Pinheiro, sem consultar o Lula, fez uma reforma lá. Aí você viu a reforma que ele fez, vou te mostrar novamente. Isso era a reforma que a Globo noticiou que foi feita, porra. Nesse apartamento aqui, esse apartamento aqui tava bom de morar, né? Essa é a reforma que foi feita. Aí o Léo Pinheiro reformou lá o Triplex e o Lula não quis, falou, não quero. Tanto é que o Lula, ele podia, se ele quisesse, ele podia pegar a chave e dormir no Triplex, se ele quiser. Não pegou, jamais teve a chave do imóvel. Imagina falarem que o imóvel é seu só porque você foi visitar e você não tem nem a chave. Você nunca dormiu lá, você nunca teve a chave do local, você nunca sentou ali nessa piscina com água verde, você nunca fez nada disso. Aí, saíram matérias na época na Globo, na época que ele foi visitar o Triplex. O Sérgio Moro e o Dallagnol pegaram essas matérias e inventaram uma ligação da OAS com a Petrobras para pegar o caso do Triplex, que era um caso que ia correr na Justiça de São Paulo, onde a Lava Jato não é inquisitória, ou seja, onde a Lava Jato não persegue ninguém, onde a Lava Jato, pelo menos pelo que tudo indica, não cometeu diversos crimes. E aí, eles pinçaram o nome do Lula e levaram para a Justiça de Curitiba. Ali sim, ali numa justiça, numa vara de inquisição, que era do Sérgio Moro, onde tinha criminosos, Sérgio Moro e Dallagnol em conluio. E aí, o que começaram a fazer? Começaram a perseguir, tentar provas. O Dallagnol tem até uma entrevista que ele dá há algum tempo falando que é muito difícil conseguir provas no Brasil. O Dallagnol, quando ele não conseguia provas, então ele quebrou o sigilo fiscal e bancário. Veja bem, ilegalmente, eu vou te repetir. Ilegalmente, sem pedir a ninguém, ele quebrou o sigilo fiscal e bancário de 8 seguranças do Lula, do sobrinho do Lula, da dona Marisa, de todo mundo. Aí a Polícia Federal tentou colocar grampos dentro da casa do Lula, não conseguiu. Aí ele grampeou os advogados do Lula por 21 dias. Aí o Sérgio Moro falou na semana passada que foi por engano. Como é que por engano você grampeia alguém por 21 dias e os policiais da Polícia Federal, outros criminosos da Polícia Federal, ficavam escutando e anotando em tempo real o que os advogados falavam? Mais do que isso, ele grampeou o Lula por 90 dias. E não achou nada, não achou absolutamente nada. Fez uma devassa nas contas do Lula, do filho do Lula, de todo mundo, e não acharam absolutamente nada. Sem achar nada, o Sérgio Moro
para condenar o Lula, não, primeiro, o Dallagnol para fazer a denúncia, ele fez aquele PowerPoint que na semana passada, o agora candidato a deputado federal Dallagnol disse que foi um erro de cálculo. Não foi erro de cálculo nenhum, ele já estava em conluio com a grande mídia, com o Moro e tudo mais. Aí ele falou que o Lula era chefe de quadrilha, colocou lá mensalão, um não sei o quê, colocou um monte de coisa que não tinha nada a ver para falar que o Lula era chefe de quadrilha. Tá. O que aconteceu? A grande mídia fez o seu papel de acusar e condenar o Lula antes de tudo, o Sérgio Moro fez o seu papel e na condenação, como ele não tinha prova, ele condenou o Lula por fatos indeterminados. O que é fatos indeterminados? Segundo o Sérgio Moro, o Lula ganhou uma reforma num triplex, o triplex não era dele, é o começo. Ele ganhou uma reforma no triplex, mas não se sabe o que ele deu em troca. Como não se sabe o que ele deu em troca, ele foi condenado por fatos indeterminados. Porque o que ele deu em troca da reforma do triplex não estava determinado em local nenhum, não conseguiram uma prova disso. Só para que você saiba, um grande dia hoje é para comemorar, acabou o triplex, só vai para os livros de história. E eu, Thiago, eu prometo, eu não gosto de prometer coisa, mas isso eu prometo, que é fácil cumprir. O resto da minha vida eu vou lutar para que nos livros de história esteja a fotinho do Sérgio Moro, de preferência com uma careta assim, com uma carinha, bem carinha de bunda, sabe? Uma careta assim dele, para todo mundo, criancinha de 7, 8 anos, foi esse aqui que deu o golpe no Brasil, ó. 600 mil pessoas morreram, 630 mil pessoas morreram por causa desse bandido aqui, ó, que tirou o Lula da eleição para eleger o Bolsonaro, para que todo mundo saiba, para que as próximas gerações todas lembrem-se da cara do Sérgio Moro, assim como os alemães lembram do Hitler, vão lembrar Moro e Bolsonaro. Eu vou colocar foto dos dois abraçados, assim, para ver, ó, o demônio Bolsonaro estava abraçado com o outro ali, ó, com o Sérgio Moro. Aí agora o Moro tenta pagar de santinho na eleição. Não vou nem mostrar aqui vídeo do carro de som, hoje rodou em São Paulo, Santo Amaro e Campo Limpo, mas eu mostro no próximo vídeo, que ó, já falei demais aqui. Então quem quiser apoiar nossas ações e tudo mais, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Não se esqueça de se inscrever no canal, que aqui eu falava que o Lula era inocente todos os dias. E pros babacas que falam, mas ele não foi inocentado. Meu amigo, o antônimo, ou seja, o oposto de culpado é o quê? É inocente. Se o Lula não é culpado, ele é inocente. Falou.